A gente já tá falando sobre o jogo já? Já. Tá. Não, aqui a gente. O campinho, né? Esse posicionamento que a gente vê na tela era o posicionamento da seleção brasileira. No apito inicial. Com a bola. Pra marcar. O Schenck. É que eu prefiro as coisas com fio, né? Mas o Schenck botou com pilha aqui. Mas vamos lá. O Munari veio, o Schenck. Segundo e terceiro ataque contra o Schenck. O Brasil, quando tinha a bola. Acho que o microfone ia começar a falhar. Quando o Brasil tinha a bola, o Paquetá vinha pra dentro, o Rafinha vinha pra dentro, mais pra meia esquerda aqui, mas muito por dentro, porque o Vini era o ponta com a bola, né? O que a gente debateu durante toda a semana em relação ao lado direito? O Wesley, quando o Paquetá vinha pra dentro, o Wesley fazia isso aqui, e o Brasil fazia uma saída com o lateral esquerdo mais 2 zagueiros, 3-2-5, como 90% dos times do mundo fazem na fase ofensiva. Só que o Ibañez é um zagueiro com muita limitação técnica, limitação física para fazer esse papel. Então a gente debateu a semana inteira como é que o Ancelotti vai compensar isso. Vai trazer o Rafinha para a direita, vai botar um ponta, vai não sei o quê. E não, ele simplesmente montou o time como se tivesse o Wesley e o Ibañez era esse jogador aqui pelo lado direito. Então o Marrocos, quando defendia, fazia uma marcação que voltava com esses dois jogadores aqui, não marcavam os zagueiros do Brasil, marcavam os volantes do Brasil. E os dois volantes de Marrocos marcavam os dois meias do Brasil. E o Ibañez era uma peça que não ia muito, até porque não é característica. E esse jogador aqui, o Mazraoui, que é um jogador que é lateral direito, jogou a temporada toda no Manchester United como lateral direito e nem é um grande lateral, tá? Não é nem 100% titular. Joga na esquerda na seleção, porque o Hakimi é um fenômeno, né? E esse jogador aqui teve uma liberdade enorme para avançar. Tanto que no primeiro tempo ele apareceu muito com bola e muitas vezes ele tinha liberdade para quê? Já que o Ibañez não vinha, e o Ibañez não vinha mesmo, e se viesse não teria muito o que contribuir, ele às vezes tinha liberdade para o quê? Avançar no Paquetá e aí soltava um dos volantes e muitas vezes eles geravam superioridade no meio campo. O primeiro tempo foi exatamente isso, né? O gol, ele parte de uma bola roubada dele, do Paquetá aqui, aí o Ibrahim Dias saiu da direita, veio para dentro, o Douglas Santos não acompanhou, o Casemiro não estava posicionado e esse jogador correu entre os zagueiros, mas era um gol que estava desenhado. No primeiro tempo, no início do jogo já teve uma jogada parecida. O que o Ancelotti faz na parada técnica? E aí a vantagem, tu tem um treinador que errou, mas tu tem um treinador que é muito melhor que já teve por aí, e ele consegue dar uma consertada no intervalo, na parada, quando ele traz o Rafinha para a direita. E aí ele começa a montar o time, ele mantém o Casemiro, traz o Paquetá e ele vai para um 4-3-3. Ele mantém o Vini aberto e o Rafinha na direita. O Rafinha, tecnicamente, fez um jogo muito ruim. Mas só o fato do Rafinha ter vindo para a direita já equilibrou um pouco o jogo. E aí o Brasil ainda não estava tão bem coletivamente quando sai o gol do Vini. E aí sai o gol do Vini e o Brasil dá uma melhorada no jogo. O primeiro tempo não termina mal, né, depois do gol do Vini. E aí no segundo tempo ele já volta com o Fabinho no lugar do Casemiro, mas mantém a ideia desse trio aqui, né? O Danilo vem na lateral, mas o Danilo na lateral foi o que o Ibañez fazia, não atacava muito também por ali. E depois, com as trocas, é que eu acho que ele voltou a dar o Marrocos mexe no time e quando mexe na reta final termina melhor o jogo. E nas trocas que eu acho que o Ancelotti foi mexendo e foi piorando, foi desarrumando o que ele tinha feito. Quando entra o Matheus Cunha que entrou no lugar do Igor Thiago foi jogar aqui na esquerda, né? E depois quando entrou o Luiz Henrique entrou na direita e o Rafinha terminou como centroavante. Sim. Nesse momento ali. E ali eu acho que o que se perdeu, o Rafinha não conseguiu encaixar tecnicamente no jogo, né? Ele poderia ter feito uma troca mais simples, botado de volta o Rafinha na esquerda e entrado mesmo o Matheus Cunha por dentro, para não entrar o Endrick, que parece estar atrás na fila. Eu acho que tecnicamente faltou mais dos jogadores no segundo tempo depois das trocas. O Luiz Henrique não entrou tão bem e tal. Mas para mim a grande questão do jogo, assim, como é que ele imaginou, tentando interpretar o Ancelotti, o que ele tentou com Vini, Rafinha e Douglas Santos no lado esquerdo. Vou trancar o lado do Hakimi e do Brahim Dias, certo. Não vão jogar. Só que daí ele deixou muito solto o outro lado. E o Ibañez era a pior opção para começar dessa forma. Acho que até o Danilo seria melhor que o Ibañez. Eu quero fazer um acordo com vocês aqui, que é o seguinte, para a gente não ir do terra arrasada e também achar um meio termo, né? Porque Copa do Mundo pressupõe, por ser um torneio curto, que quando tu não vai bem, ou quando tu vai mal na estreia, tu muda, né? A Argentina fez isso na última Copa, né, Munari? Perdeu para a Arábia Saudita e mexeu o time. Trocou 5 jogadores pro segundo jogo. E 6 do segundo pro terceiro. Se a gente considerar que pelo menos 4 foram bem abaixo sábado, o Ibañez, o Casemiro, o Paquetá e o Igor Thiago, esses 4 estiveram abaixo, certo?
Eu não sei se vai mexer 4 posições, porque eu não vejo o Casemiro, o homem de confiança dele. Eu não vejo isso. Vocês acham que ele mexe no Casemiro? Acho que não. Vaguinha já, Marco? O Casemiro terminou a temporada europeia como um dos poucos destaques do Manchester United. Agora, o Ibanez e o Igor Thiago, eu não tenho dúvida que ele mexe. Mas assim, Debona, o Brasil jogou mal, tecnicamente, né? O Igor Thiago perdeu o gol. O Paquetá teve a chance que o goleiro fez um milagre. Qual milagre que o Alisson fez, assim, que teve, meu Deus do céu, o Marrocos quase fez o gol. Ele fez uma baita defesa lá no segundo tempo, embaixo, em 2 momentos, no mesmo lance. Que agora eu não lembro quem chutou, mas ele faz uma baita defesa. Mas assim... E tem um detalhe, né? Mas vai, Marco. Não, é só isso, né? O Brasil teve 2 chances claras de fazer gol. Uma quando estava 0-0 com o Igor Thiago, e depois teve a do Paquetá no final do primeiro tempo. Assim, o Brasil poderia ter vencido mesmo jogando mal. Então, assim... A estreia decepcionou porque alguns jogadores decepcionaram, mas coletivamente não ficou tão abaixo assim. Eu acho que o time inteiro jogou mal, na verdade. O Vaguinha gostou bastante do Vini, mas pra mim o Vini teve atitude, né? Mostrou ali a individualidade dele no gol, que é um baita gol, né? Mostra por que ele é o Vini, mas eu acho que o time foi mal e isso eu concordo com todo mundo, né? Quando todos vão mal, é óbvio que a culpa é do treinador, né? Só que eu acho que talvez seja esse o grande ponto do Brasil, porque quando o Brasil joga tão mal e o Ancelotti erra tudo, o Brasil empata com o melhor time do grupo. E agora o Brasil vai pegar o Haiti, o Brasil vai passar por cima do Haiti, né? Quando você fala que o Ancelotti errou tudo, é exatamente o que? Não ter colocado o Endrick, principalmente? Para mim é o posicionamento inicial, é iniciar sem ninguém na ponta direita. Vaguinha, você que tirou todo o desequilíbrio do time. Para sexta, hein? Eu te ouvi com um pouco de dificuldade, Debona. Tu pode repetir para mim? Sim, dentro de uma ideia de que 4 jogadores pelo menos estiveram bem abaixo. Ibanez, Casemiro, Paquetá e Igor Thiago, considerando que, por exemplo, a Argentina, derrotada na estreia da última Copa para a Arábia Saudita, mexeu 5 posições. Vocês acreditam que ele mexe tanto assim nos 4 que estiveram abaixo? Eu, por exemplo, acho que ele não mexe no Casemiro, ainda segue sendo da confiança dele. Não, eu tô contigo. Acho que o Casemiro não sai do time ainda. Fez um jogo muito abaixo. A gente sabe que ele é bom jogador de futebol, mas fisicamente ele sentiu muito o jogo, né? E eu acho que ele não mexe no Casemiro. Mas na lateral direita vai ter troca, vai sair o Ibanez, mas o César falou algo que eu concordo muito ontem no bate-bola. O Danilo não sustenta a Copa do Mundo inteira. Nesse alto nível, nesse jogo de intensidade, com o calor que a gente tem aqui, até hoje a temperatura está mais agradável, né? Essa semana deve ser assim, aqui nos Estados Unidos com as temperaturas um pouquinho mais baixas. Não sei como é que está na Filadélfia, mas enfim, ele não sustenta a Copa do Mundo inteira, né? Um jogador também já com uma certa idade. O Igor Thiago não tem condições de jogar com a camisa da seleção brasileira, desculpa, gente. Tem uma história legal, bacana, tudo, mas não pode jogar, não pode ser o centroavante do Brasil em uma Copa do Mundo. Então, o Endrick é novinho, mas tem estrela, tem mais qualidade técnica. Acho que o Endrick tem que começar como titular, minha opinião. Não gostei do Bruno Guimarães no jogo, mas acho que também não sai do time. E o Paquetá tem que sair urgente. Paquetá tem que sair urgente porque está desfilando e está achando que está jogando contra o Macaé no Maracanã. E não é Copa do Mundo. Então eu colocaria o Danilo Santos para fortalecer um pouco mais o setor de meio de campo. Um jogador que pisa na bola, jogador de mais intensidade, mais ligado. E essas seriam as 3 trocas que eu faria no time. E tu? Eu vou nessa linha do Vaguinha. Eu acho que o Casemiro não tem por que sair. Acho que o jogo ontem ele acabou prejudicado pelo momento do jogo, pela forma como estava montado o time no primeiro tempo. Agora o Paquetá não se sustenta, né? Eu não fecho tanto assim a porta do centroavante. Acho que ele não tem que começar o jogo, mas acho que ali no final do jogo ele pode até ajudar por ser forte dentro da área, se precisar ganhar o jogo. Agora o lateral direito, o Paquetá, por favor, né, gente? Por favor. Paquetá não tem nenhuma condição. Bota o Danilo, bota até o 4-2-4, esse que ele gosta, mas não deixa o Paquetá jogar. O Paquetá dominava a bola e os cara tomavam a bola dele. Oi! Diante da forte repercussão negativa sobre a enquete do programa, se Alisson falhou no gol do Marrocos sábado,
esta direção do programa vai mudar a enquete, hein? Olha, eu tô surpreso com isso. Vai Qual? mudar a Foi o Sheik que fez a enquete ou o Sheik mudou? Já mudou, hein? Casemiro. Aí Casemiro deve seguir titular no jogo contra o Haiti? Essa é a pergunta e não é nada sobre Alisson, não. É sobre essa predileção que a gente tem para falar sobre falha de goleiro, né? Que golaço de Marrocos, gente. Gostou O do cara gol? meteu lá na frente. Aí o Gabriel Magalhães demorou. Não tem como reagir. Parecia um caminhão de Não, prefeitura o time correndo tava atrás. todo torto ali. Mas, Não, o time tava zaga em linha, muito. né, Tomás? Zaga O em time linha. tava A zaga muito tinha mal que tá- posicionado. A zaga ali. tinha que estar mais adiantada. A zaga tá em linha, não Aliás, pega. no segundo tempo muda isso também, né? Porque os zagueiros passam a jogar um pouco mais adiantados. Até porque passa a ter um volante só o Fabinho, o Bruno Guimarães joga adiantado. Gente, futebol 2026, tua zaga não pode jogar lá atrás, como tava naquele lance ali. Tu tem que pressionar os caras. Futebol é correr risco. Tu vai ter que pressionar os caras mais em cima. Pode tomar uma bola nas costas, sim. Não tomou, e aí? Tomou igual com a defesa. Tem que pressionar mais. E o Brasil tinha tomado um gol parecido da França, né? O gol do Mbappé. É um lance parecido. Ali a bola foi perdida pelo Casimiro, pro Tchouaméni. Vem no Dembélé, o Dembélé dá o passe pro Mbappé entre o Léo Pereira e o Marquinhos. E se repetiu, o goleiro era o Ederson. Se repetiu o gol ontem. Então, assim, é uma falha, é um momento de perder a bola. O Brasil tem muita dificuldade nesse momento. Já tinha aparecido contra o Egito. Vamos lembrar, o primeiro lance de ataque do Egito no amistoso, é um lance parecido. A seleção brasileira do Ancelotti é muito moldada para pressionar, mas pressionar mais alto. No meio, tá tendo dificuldade quando não consegue roubar a bola que pega a zaga desorganizada. Isso apareceu contra a França, apareceu contra o Egito e apareceu o Munari, sábado. Chat. Oi? Munari, é exatamente essa leitura, tá? Da parte física do jogo. Se tu for pressionar alto esse time aí, o Brasil joga 15 minutos. Esse é, pra mim, o grande segredo dessa Copa do Mundo, tá? Quem não entender a exigência física desse jogo não vai conseguir jogar.